Língua Portuguesa, primeiro ano, Unidade 1, Trilha 1. Cadernos de apoio à aprendizagem. Gravação de Renato Yoshikawa para uso exclusivo da pessoa com deficiência, não podendo ser comercializada conforme Lei 9610/98. Cidade do São Salvador, Bahia, 29 de março de 2021. Trilha 1. Tema: Comunicação interligada. Linguagens verbal e não verbal. Subtítulo 1. Ponto de encontro. Olá, estudante! Nesta primeira trilha sobre semântica, você irá aprender a diferenciar linguagem, língua e fala. Aprenderá que tudo que envolve alguma forma de comunicar tem a linguagem envolvida, que pode ser verbal ou não verbal. Entre as formas de comunicação verbal está a língua, que é a forma utilizada por um grupo de indivíduos para se comunicar. É um conjunto de regras que define a forma de falar, a exemplo da língua portuguesa. E a fala é algo individual, feita com as particularidades de cada indivíduo. Vamos começar a explorar esse objeto de conhecimento? Subtítulo 2: Botando o pé na estrada. Para começar nosso caminho, quero lhe fazer algumas perguntas. Você já pensou sobre como se dá o processo de comunicação através da linguagem? Percebeu que uma pintura também se constitui em um tipo de linguagem? Já pensou na quantidade de informações que você troca ao longo do dia? Para caminhar na trilha comigo, anote suas respostas e reflexões no diário de bordo, entre parênteses, caderno. Subtítulo 3: Lendo as paisagens da trilha. Analise as descrições de cada uma das imagens de forma detalhada. Suas formas, cores, contrastes, imagine suas texturas e sabores. Em seguida, responda as perguntas no seu diário de bordo. Primeira imagem: foto de 4 placas de trânsito. Cada placa tem bordas vermelhas e um tipo de flecha preta em fundo branco. Na primeira placa, uma flecha aponta para a esquerda. Na segunda placa, a flecha sinaliza retorno à direita. Na terceira placa, a seta avisa sobre caminho sinuoso à frente, com 4 curvas. E a última seta aponta para a direita. Segunda imagem: foto de escultura que apresenta a cor cinza, com tons esverdeados. Seu formato humanoide parece ser de uma pessoa, pois tem uma perna, um braço, tórax e abdômen, com superfície lisa. Possui também uma parte semelhante a um pescoço tão alongado que toca o chão, curva-se para cima e, em sua ponta, há algo similar a uma cabeça. Esse possível pescoço lembra uma tromba de elefante. O chão apresenta reentrâncias em baixo relevo. Outras formas do corpo esculpido também lembram as de um elefante, como o abdômen largo e uma esfera que parece um olho, localizada no começo daquilo que se assemelha a um pescoço. Terceira imagem: foto de criança indígena com cabelos pretos lisos e longos, com pintura vermelha no rosto e com linhas coloridas pretas em várias direções no corpo. Ela usa braceletes amarelos e brancos, bem como tecidos verdes no corpo. Quarta imagem: desenhos de 9 mãos, em fundo bege. Cada mão representa um sinal utilizado por pessoas surdas em sua língua. Fim da descrição das imagens. Fontes das imagens: escolabritânica.com.br, Portal Afro-Brasileira, Pinterest e Rockergal. Questões: o que essas imagens expressam para você? Na sua opinião, há alguma mensagem vinculada a elas? Se há, que mensagem é essa? Qual das 3 imagens mais chamou sua atenção? Por quê? Subtítulo 4: Explorando a trilha. Vamos continuar o caminho com um novo desafio. Aí mesmo, na sua casa, com o apoio de uma pessoa vidente, separe 2 imagens diferentes, relacionadas a um tema de seu interesse e que tragam alguma reflexão para você. Considere a descrição da pessoa vidente atentamente. Registre em seu caderno ou folha de papel suas impressões, as cores, o formato e a mensagem que cada uma desperta em você. Para continuar no desafio, leia o texto a seguir. Texto 1. Título: Linguagem e língua. Parágrafo:
A linguagem pode ser definida como a capacidade que as pessoas têm de se comunicar, ou seja, de transmitir informações, pensamentos, desejos e emoções. A linguagem pode ser verbal ou não verbal. A linguagem verbal é aquela que utiliza as palavras, tanto na forma falada como na escrita. Já a linguagem não verbal envolve formas de comunicação que não incluem as palavras. Por exemplo, imagens, cores e gestos. Muitas placas de trânsito e obras de arte visuais, como pinturas e esculturas, são exemplos de linguagem não verbal. A língua, por sua vez, pode ser considerada um dos componentes da linguagem. A língua é um conjunto de códigos e palavras usado por uma mesma comunidade. Esse uso acontece de acordo com determinadas leis e regras que devem ser seguidas por todos os usuários, para que todos possam se entender. As línguas também são chamadas de idiomas. Fim do texto. Subtítulo: A construção da língua. Uma língua envolve fala e escrita. O ser humano nasce com a habilidade de entender a língua falada. Sem nenhum treinamento especial, as crianças aprendem a falar o idioma do lugar onde vivem, ao escutar os outros falantes. Já a escrita precisa ser aprendida. Entretanto, nem todas as línguas são faladas. Na língua de sinais, usada por deficientes auditivos, movimentos corporais, abre parênteses, especialmente das mãos e dos braços, fecha parênteses, representam letras, palavras e frases. Pessoas com deficiência auditiva aprendem a língua de sinais do lugar onde moram. O som é a base das línguas faladas. A combinação de sons forma as palavras. Estas formam frases, e assim por diante. Cada idioma tem muitos tipos de palavras. Os tipos básicos são os substantivos e os verbos. Substantivos designam pessoas, animais, coisas e ideias. Verbos representam ações. Cada idioma tem suas próprias regras de gramática. Essas regras estabelecem a ordem das palavras na frase. A ordem das palavras dá sentido à frase. Subtítulo: Idiomas do mundo. Existem milhares de idiomas no mundo atual. Alguns são usados por milhões de pessoas. O mandarim, entre parênteses chinês, o inglês e o espanhol figuram entre as línguas mais faladas no mundo. A maior parte dos países tem uma língua oficial, o que permite que os cidadãos compreendam uns aos outros. Alguns países adotam mais de um idioma oficial. No Canadá, por exemplo, o francês e o inglês são línguas oficiais. Muitos idiomas se parecem uns com os outros. Os especialistas costumam agrupar as línguas em famílias. Inglês, alemão e sueco pertencem ao grupo das línguas germânicas. Francês, espanhol e português ao grupo das línguas neolatinas. Russo e polonês figuram entre as línguas eslavas. O chinês faz parte da família asiática sino-tibetana. Subtítulo: Como as línguas mudam. Em algumas situações, as pessoas precisam falar com quem não entende sua língua. Por exemplo, os portugueses que vieram para o Brasil no século XVI tiveram de se comunicar com os índios e depois com os africanos. Nesse encontro, o português dos colonizadores sofreu mudanças, dando origem ao português do Brasil. Mesmo populações que falam o mesmo idioma podem ter dificuldade para se entender. Pronúncias diferentes ou uso de expressões locais explicam esse fato. Quando as diferenças são grandes, surgem os dialetos. No Brasil, ainda que os modos de falar variem de região para região, não chegam a existir dialetos. De modo geral, idiomas não respeitam fronteiras. As línguas importam palavras de outros idiomas. Em português, por exemplo, entre aspas, futebol vem do inglês, entre aspas, abajur do francês e entre aspas, caatinga do tupi. Os falantes de inglês incorporaram palavras como pasta, abre parênteses, do italiano, fecha parênteses, e fiesta, abre parênteses, do espanhol, fecha parênteses. Os idiomas mudam de acordo com o uso ao longo do tempo. É comum as pessoas abreviarem as palavras.
entre aspas, cinema, já foi, entre aspas, cinematográfico e pode se tornar simplesmente, entre aspas, cine. Em vez de, entre aspas, fotografia, é comum dizer, entre aspas, foto. De tempos em tempos, novas palavras surgem e integram-se ao idioma, enquanto outras vão sendo abandonadas e, por fim, caem em desuso. Disponível em escolabritânica.com.br. Para aprofundar mais sobre esse tema, é necessário que você realize os estudos no seu livro didático e nos objetos de conhecimento a seguir. Videoaula, disponível em www.estude.com.br/matérias/gramática. Subtítulo 5: Resolvendo desafios da trilha. Para saber se você fez as correlações necessárias entre os textos e as imagens, resolva as questões a seguir. 1. Defina as características que se restringem a essa tríade. Dois pontos. Linguagem, língua e fala. 2. Levando-se em consideração todo o seu conhecimento inerente ao processo comunicativo, retrate as diferenças que demarcam linguagem verbal e não verbal, e, se possível, dê exemplos. 3. Sabemos que as linguagens verbal e não verbal, muitas vezes, trabalham a noção de intertextualidade, isto é, fazem alusão a uma obra de arte, a um fato histórico, a um poema, a um filme, entre outros aspectos. Dessa forma, explicite seus conhecimentos desses conceitos. Subtítulo 6. A trilha é sua, coloque a mão na massa. A criatividade faz parte da nossa essência. Há um artista dentro de você, sabia? Todos nós somos seres inventivos. Demonstre as descobertas realizadas nesta viagem por meio de palavras, frases, desenhos, abre parênteses, concretos ou abstratos, fecha parênteses, músicas, quadrinhos, pintura, paródias, charges, mapa conceitual ou mental, poemas ou qualquer outra linguagem. O desafio agora é expressar suas aprendizagens por meio de uma linguagem não verbal. Use o seu caderno, uma folha em branco ou seu próprio smartphone para fazer a sua sistematização. Subtítulo 7: A trilha na minha vida. Você já parou para pensar que, entre aspas, falar e escrever pode ser um ato de liberdade? A linguagem escrita é muito importante para a construção do seu próprio conhecimento e para o exercício da cidadania. Sendo assim, sugiro que você materialize o seu conhecimento com uma entrevista com um idoso ou idosa de sua família. Faça perguntas interessantes e registre as respostas sobre o fato mais intrigante que essa pessoa vivenciou. Aproveite e registre esse momento, se possível, em uma fotografia. Parabéns pela sua escrita. Vamos continuar, pois já estamos próximos desta primeira trilha. Subtítulo 8: Proposta de intervenção social. Realizar tarefas do cotidiano, planejar ações futuras e pensar sobre acontecimentos do passado são atos humanos constituídos pela linguagem e na linguagem. Emocionar-se ao ler um poema, identificar-se com uma personagem de ficção, gostar das cores e formas de uma pintura, fechar os olhos e retomar lembranças a partir da audição de uma música são atos humanos atravessados pela linguagem. Nesse sentido, é possível afirmar que nos tornamos humanos na convivência social, por meio da qual não apenas sobrevivemos fisicamente, abre parênteses, satisfação da fome, abrigo, integridade física, fecha parênteses, mas também psicologicamente, o que significa proteção, segurança, afeto, conhecimentos, etc. É no mundo da cultura que interagimos com o outro, construímos nossa identidade pessoal, social e desenvolvemos a linguagem. Que tal pensar em uma proposta de intervenção social, ou seja, uma produção idealizada por você para ajudar pessoas que ainda não foram alfabetizadas a lerem o mundo de outra forma?
Pode ser uma coletânea de imagens ou uma canção que motive e mostre que é possível estabelecer comunicação de diversas formas. Liberem a criatividade e aproveitem para ajudar as pessoas. Subtítulo 9: Autoavaliação. Responda a algumas perguntas no seu diário de bordo. Questão A: Você reservou um tempo para realizar esta atividade? Questão B: Se reservou, conseguiu realizar esta atividade no tempo programado? Questão C: Considera que a trilha o ajudou a fazer uma leitura mais crítica sobre as informações contidas nos rótulos dos alimentos? Questão D: Por meio da trilha, você consegue distinguir fala, língua e linguagem? Caso ainda tenha alguma dúvida sobre esse tema, converse comigo em sala de aula. Daí poderemos aprofundar esse assunto no tempo escola, certo? Questão é: Você acha que consegue aplicar na sua vida as aprendizagens dessa aula? Comente. Fim da gravação.